Milionário nunca viu baba sair com seus filhos para passear, só faxineira humilhada. Faxineira que ganhava menos que as babas do milionário fazia isso. Todos os dias ela resolve levar as crianças para passear no condomínio para tomar um ar fresco antes do jantar. Essa tarefa seria para as babás fazer, não a faxineira. Mas faxineira tinha pena das crianças que ficavam só em casa, de casa para a escola. Então ela decidiu fazer esse ato de bondade, já que a babá não fazia. Milionário. Nunca imaginou a faxineira, por quanto foi tratada como uma simples faxineira, poderia fazer isso. Como Deus usa as pessoas mais simples para tocar o coração dos poderosos. Esta é a história real de Benedita Santos, uma faxineira de 52 anos que ganhava apenas R$ 1.200 por mês, limpando a mansão de 16 milhões de reais do empresário Rodrigo Mendes, em Alphaville, São Paulo, e como um simples gesto de amor mudou para sempre o destino de uma família inteira, provando que quando agimos com o coração de Cristo, até mesmo os corações mais endurecidos podem ser transformados. Se você está passando por dificuldades financeiras, se sente invisível no seu trabalho, ou se questiona se suas pequenas ações realmente importam, prepare seu coração para esta história que vai renovar sua fé e mostrar como Deus honra aqueles que amam sem esperar nada em return. Porque às vezes, meus irmãos, é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa na vida. E é preciso ser humilhado pelos homens para ser exaltado por Deus. Rodrigo Mendes tinha 47 anos quando esta história começou. E aos olhos do mundo, ele havia conquistado tudo o que um homem poderia desejar. Proprietário de 3 empresas de tecnologia que faturavam juntas mais de 50 milhões por ano, morava em uma mansão de 2.000 metros quadrados cercada por muros altos e câmeras de segurança. Dirigia uma Ferrari vermelha que custara R$800 mil. E seu cartão de crédito não tinha limite estabelecido pelo banco. Mas como está escrito em Marcos 16:26, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Rodrigo era um homem de estatura mediana, cabelos grisalhos sempre impecavelmente penteados. Usava ternos italianos que custavam mais que o salário anual de muitos brasileiros, e tinha nos olhos uma frieza que demonstrava claramente como via as pessoas ao seu redor, especialmente aquelas que considerava inferiores pela posição social. Divorciado há 3 anos de Marina, uma socialite que levou metade de seus bens na separação, ele havia ficado com a guarda dos gêmeos Lucas e Letícia, de apenas 8 anos de idade. Mas sua relação com as crianças era distante e mecânica, tratando-as mais como responsabilidades administrativas do que como filhos que precisavam de amor paterno. As crianças viviam praticamente isoladas na mansão, saindo apenas para ir à escola particular mais cara de São Paulo, onde pagava mensalidades de R$4.000 por criança, e voltando direto para casa, onde ficavam confinadas no quarto de brinquedos do 2º andar, sempre sob os cuidados das 2 babás que Rodrigo pagava R$3.000 mensais para cada uma. Helena e Patrícia eram as babás responsáveis pelos gêmeos, mulheres na casa dos 30 anos que executavam suas funções de forma profissional, mas sem qualquer envolvimento emocional real com as crianças, alimentando-as nos horários corretos, supervisionando as tarefas escolares e garantindo que dormissem no horário estabelecido, mas nunca saindo com elas para o jardim, nunca brincando de verdade, nunca conversando sobre os medos e sonhos que toda criança tem. Benedita Santos chegava todos os dias às 6 da manhã na mansão, caminhando os últimos 2 quarteirões desde o ponto de ônibus, porque Rodrigo jamais oferecera transporte para ela, carregando sua bolsa surrada de plástico, onde levava o lanche simples de pão com mortadela e uma garrafa térmica com café requentado. Benedita tinha 52 anos. Era uma mulher negra de estatura baixa, sempre vestida com um uniforme azul marinho que ela mesma lavava e passava todas as noites. Cabelos grisalhos presos em um coque simples e mãos calejadas por décadas de trabalho pesado. Mas seus olhos ainda brilhavam com uma bondade genuína que nenhuma dificuldade conseguira apagar completamente. Ela trabalhava na casa de Rodrigo há 2 anos e meio.
desde que a empresa de limpeza terceirizada onde trabalhava a designara para aquela residência. E durante todo esse tempo, Rodrigo nunca dirigira a palavra diretamente para ela, comunicando-se apenas através das babás ou da governanta quando tinha alguma reclamação específica sobre a limpeza. Para ele, Benedita era completamente invisível. Uma função necessária, mas desprezível. Alguém que deveria executar seu trabalho em silêncio e jamais ousar cruzar as fronteiras invisíveis, mas rígidas que separavam os patrões dos empregados em sua concepção de mundo. Mas Benedita via tudo o que acontecia naquela casa, e seu coração de mãe sangrava todos os dias ao observar como Lucas e Letícia eram tratados. As crianças eram educadas e bem alimentadas. Tinham roupas caras e brinquedos importados, mas lhes faltava o que dinheiro algum pode comprar: atenção genuína, carinho verdadeiro e a simples alegria de ser criança. Ela os via sentados no sofá da sala de jogos, brincando sozinhos enquanto as babás mexiam nos celulares, sussurrando entre si sobre como gostariam de sair para o jardim ou como seria legal ter amigos para brincar. Mas sabendo que isso nunca aconteceria porque as ordens do pai eram claras. As crianças não deveriam sair da casa por motivos de segurança. Benedita vinha de uma família humilde de 9 irmãos na cidade de Caruaru, interior de Pernambuco, onde aprendera desde pequena que a verdadeira riqueza não estava no que se possuía, mas no amor que se compartilhava com os outros. Casada há 28 anos com Severino, um pedreiro que ganhava o salário mínimo quando conseguia trabalho, ela tinha 4 filhos já adultos. João, de 32 anos, que trabalhava como segurança em um shopping. Maria, de 29, que era cabeleireira. Pedro, de 26, vendedor em uma loja de eletrodomésticos. E Ana, a caçula de 22 anos, que estudava pedagogia à noite numa faculdade pública, enquanto trabalhava como auxiliar de creche durante o dia. A família de Benedita morava em uma casa simples de 3 cômodos na periferia de São Paulo, no bairro de Cidade Tiradentes, onde pagavam R$600 de aluguel mensalmente. E mesmo com todas as dificuldades financeiras, sua casa era sempre cheia de risos, conversas na mesa de jantar e a presença constante de vizinhos que sabiam que ali encontrariam uma palavra de conforto ou um prato de comida quando precisassem. Benedita frequentava a Igreja Assembleia de Deus do bairro há 15 anos, onde servia como diácona e coordenava o ministério de visitação aos enfermos, sempre levando uma palavra de esperança para aqueles que estavam passando por tribulações. Todos os domingos pela manhã, depois do culto, a casa de Benedita se transformava no local de reunião da família, onde filhos, noras, genros e os 3 netinhos se reuniam para o almoço dominical, que ela preparava com tanto carinho, aproveitando cada ingrediente ao máximo para fazer render o pouco dinheiro que tinham. Ali se discutiam os problemas de cada um, se celebravam as pequenas vitórias, se oravam juntos pelas dificuldades que estavam enfrentando e se fortaleciam mutuamente na fé que os sustentava nos momentos mais difíceis da vida. Mas nos últimos meses, Benedita vinha enfrentando uma situação que a deixava cada vez mais angustiada. Sua mãe, Dona Francisca, de 83 anos, estava com problemas sérios de saúde e precisava de uma cirurgia urgente no coração que custaria R$15 mil na clínica particular, porque o SUS tinha uma fila de espera de 8 meses e os médicos disseram que ela não tinha tanto tempo. Benedita e os irmãos estavam se esforçando para juntar o dinheiro, cada um contribuindo com o que podia, mas ainda faltavam R$8 mil e o tempo estava se esgotando rapidamente, porque a cada dia que passava, o estado de Dona Francisca se deteriorava mais um pouco. Foi nesse contexto de desespero financeiro e emocional que Benedita começou a prestar mais atenção nas crianças da casa onde trabalhava, vendo nelas não apenas os filhos do patrão, mas 2 almas pequenas que precisavam de cuidado e carinho, independentemente da posição social que ocupavam. Ela notava como Lucas, um menino de cabelos loiros e olhos azuis que havia herdado a beleza da mãe, ficava horas sentado na janela do quarto, observando as outras crianças brincando na rua, suspirando baixinho como se desejasse poder se juntar a elas, enquanto Letícia, uma menina doce de cabelos castanhos e personalidade mais introvertida,
passava na maior parte do tempo desenhando sozinha, criando mundos imaginários, onde ela tinha muitos amigos e podia correr livremente pelos campos floridos que desenhava com lápis de cor. As babás Helena e Patrícia eram profissionais competentes dentro das limitações de suas funções, mas Benedita percebia claramente que elas viam seu trabalho apenas como um emprego bem remunerado, cumprindo horários rigorosamente estabelecidos e executando apenas as tarefas específicas para as quais eram pagas. Elas chegavam às 8 da manhã e saíam às 6 da tarde, supervisionavam as refeições das crianças, ajudavam com os deveres de casa e garantiam que elas estivessem sempre limpas e arrumadas quando o pai chegava do trabalho às 9 da noite. Mas jamais se envolviam emocionalmente com Lucas e Letícia, tratando-as com a cordialidade profissional de quem cuida de objetos valiosos, não de seres humanos que precisam de afeto. Durante os intervalos para almoço, enquanto limpava a cozinha, Benedita escutava as babás conversando sobre suas vidas pessoais, reclamando do quanto era chato ficar o dia inteiro com crianças que não eram suas, comentando sobre os programas de televisão que gostariam de estar assistindo ou planejando o que fariam nos fins de semana com suas próprias famílias. Nunca, em nenhuma dessas conversas, ela ouvira qualquer demonstração de carinho genuíno pelas crianças sob seus cuidados, e isso a entristecia profundamente, porque ela sabia, pela experiência de ter criado 4 filhos, o quanto era importante para uma criança sentir-se amada e valorizada por aqueles que cuidam dela. Benedita terminava seu trabalho todos os dias às 4 da tarde, e era nesse horário que seu coração mais se apertava, porque via Lucas e Letícia grudados na janela da sala, observando o movimento da rua com uma expressão de tristeza que nenhuma criança de 8 anos deveria ter. Eles sabiam que depois das 4 não haveria mais ninguém na casa além das babás, que ficavam no andar de baixo assistindo televisão enquanto eles brincavam sozinhos no quarto, até a hora do jantar às 7 da noite, seguido do banho às 8 e da hora de dormir às 9, numa rotina mecânica e sem vida, que se repetia todos os dias da semana. Foi numa tarde de quinta-feira do mês de setembro que Benedita tomou uma decisão que mudaria sua vida e a vida daquela família para sempre. Naquele dia, ela havia terminado a limpeza da casa um pouco mais cedo que o normal e estava guardando os produtos de limpeza no armário da área de serviço, quando escutou a conversa entre as babás na sala de estar. Helena estava reclamando que tinha consulta médica e precisava sair mais cedo, enquanto Patrícia dizia que não podia ficar sozinha porque tinha compromisso marcado com o namorado, e as duas estavam discutindo sobre como resolver a situação sem que Rodrigo descobrisse que elas pretendiam deixar as crianças sozinhas em casa por 2 horas. O coração de Benedita se revoltou ao escutar aquela conversa, porque ela sabia o quanto era perigoso deixar crianças de 8 anos sozinhas numa casa daquele tamanho, mesmo que por pouco tempo. E também sabia que Lucas e Letícia ficariam ainda mais entristecidos se descobrissem que as babás as abandonaram para resolver problemas pessoais. Foi então que ela subiu as escadas com o coração batendo forte e bateu na porta do quarto de brinquedos onde as crianças estavam, entrando com um sorriso no rosto e uma proposta que elas jamais esperariam ouvir. Lucas e Letícia olharam surpresos quando viram Benedita entrar no quarto, porque em 2 anos e meio ela nunca havia conversado diretamente com eles. Apenas os cumprimentava educadamente quando se cruzavam nos corredores da casa. Mas naquela tarde, ela se ajoelhou na altura dos dois e disse com voz carinhosa: "Oi, meus amores. A titia Benedita queria saber se vocês não gostariam de dar uma voltinha comigo lá no jardim da casa, para tomar um ar fresco e brincar um pouquinho ao ar livre antes da hora do jantar?" Os olhos das 2 crianças se iluminaram instantaneamente com uma alegria que Benedita nunca tinha visto antes, e Lucas perguntou com voz ansiosa se ela estava falando sério, se eles realmente poderiam sair da casa, porque há muito tempo eles sonhavam com essa possibilidade, mas sabiam que nunca aconteceria. Letícia segurou a mão de Benedita e perguntou se ela não se meteria em problemas por causa disso.
demonstrando uma maturidade precoce que comoveu profundamente o coração daquela mulher simples que via nas duas crianças a mesma necessidade de carinho que seus próprios filhos haviam sentido quando pequenos. Benedita explicou que as babás tinham saído para resolver problemas importantes e ela ficaria responsável por eles até às 6 da tarde, quando uma delas retornaria. Então teriam quase 2 horas para brincar no jardim, explorar a área da piscina e talvez até fazer um piquenique na grama com alguns biscoitos que ela tinha na bolsa. A alegria de Lucas e Letícia era tão genuína e contagiante que Benedita sentiu seu próprio coração se enchendo de uma felicidade que há muito tempo não experimentava, lembrando-se dos tempos em que levava seus filhos pequenos para brincar no parquinho do bairro nos domingos de tarde. Naquela tarde abençoada, Benedita viveu 2 das horas mais gratificantes de sua vida profissional. Ela viu Lucas correndo descalço pela grama pela primeira vez, gritando de alegria enquanto perseguia uma borboleta amarela que voou sobre a cerca da vizinhança. E viu Letícia coletando pequenas flores silvestres que cresciam entre as plantas ornamentais do jardim, dizendo que faria uma coroa de flores como as princesas dos contos de fada que ela lia nos livros do quarto. As crianças fizeram perguntas sobre a vida de Benedita, querendo saber se ela tinha filhos, como era sua casa, se ela gostava de trabalhar ali. E pela primeira vez em anos, elas conversaram com um adulto que as ouviu de verdade e respondeu suas perguntas com paciência e carinho. Benedita contou para eles sobre seus 4 filhos, sobre como era divertido quando eles eram pequenos e brincavam juntos no quintal de casa, sobre como sua família se reunia aos domingos para almoçar e conversar, e sobre como era importante ter pessoas que nos amam de verdade na nossa vida. Lucas e Letícia escutaram cada palavra com atenção total, fazendo mais perguntas, querendo saber se algum dia poderiam conhecer a família de Benedita, se ela achava que eles eram crianças legais, e se ela poderia brincar com eles outras vezes no jardim. Quando chegou a hora de voltar para dentro da casa, as 2 crianças estavam visivelmente mais felizes e animadas do que Benedita jamais as havia visto. E elas pediram se ela poderia repetir aquela tarde maravilhosa em outros dias. Benedita prometeu que sim, mas pediu para eles manterem segredo sobre o passeio, explicando que às vezes os adultos não entendem certas coisas e ela poderia se meter em problemas se o pai deles soubesse que ela havia saído da função específica para a qual era contratada. Nos dias seguintes, sempre que a oportunidade surgia, e as babás se ausentavam por qualquer motivo, Benedita repetia aqueles momentos especiais com Lucas e Letícia no jardim da casa. Ela começou a levar pequenos lanches especiais para eles, como brigadeiros caseiros que fazia em casa durante os fins de semana, pipoca doce que preparava na cozinha da mansão quando tinha certeza de que ninguém descobriria, e pequenas surpresas como flores que colhia no caminho de casa para o trabalho, para que Letícia pudesse fazer seus arranjos de boneca. As crianças começaram a esperar ansiosamente por esses momentos, e Benedita percebia como elas estavam ficando mais alegres e comunicativas em geral, conversando mais durante as refeições, sorrindo com mais frequência e até dormindo melhor à noite, segundo o que ela observava quando ia limpar os quartos pela manhã. Lucas havia começado a desenhar também, inspirado pelos desenhos da irmã, criando figuras de pessoas brincando em jardins cheios de flores, enquanto Letícia incluía mais personagens em seus desenhos, representando famílias grandes e felizes, reunidas em casas simples, mas cheias de amor. Durante 3 meses, essa rotina secreta continuou sem que Rodrigo suspeitasse de nada. Ele chegava em casa todas as noites às 9 da noite, jantava sozinho enquanto lia e-mails no celular, subia para dar boa noite rapidamente às crianças que já estavam de pijama e escovando os dentes, e se recolhia para o escritório onde ficava trabalhando até altas horas da madrugada. Nos fins de semana, normalmente saía para jogar golfe no clube ou para reuniões de negócios, deixando as crianças em casa com as babás, que aproveitavam para descansar e deixá-las assistindo desenhos na televisão a maior parte do tempo. Mas tudo mudou numa tarde de dezembro, quando Rodrigo retornou inesperadamente mais cedo do trabalho, porque uma reunião importante havia sido cancelada
devido ao trânsito caótico causado por um acidente na Marginal Pinheiros. Ele chegou em casa às 5 da tarde, em vez de 9 da noite como de costume. Estacionou a Ferrari na garagem e entrou pela porta principal esperando encontrar as crianças no quarto de brinquedos sob supervisão das babás. Mas a casa estava estranhamente silenciosa e vazia. Rodrigo subiu as escadas chamando por Helena e Patrícia, mas não obteve resposta. Então foi verificar o quarto das crianças e o encontrou completamente vazio também. Um sentimento de pânico começou a se formar em seu peito, enquanto ele procurava por toda a casa, gritando os nomes de Lucas e Letícia, imaginando os piores cenários possíveis sobre o que poderia ter acontecido com seus filhos. Foi quando ele olhou pela janela da sala e viu uma cena que o deixou completamente chocado e confuso. No jardim dos fundos da casa, Lucas e Letícia estavam correndo descalços pela grama, rindo alto enquanto brincavam de pega-pega com Benedita, que havia tirado os sapatos também, e corria atrás deles com uma alegria genuína estampada no rosto. As três figuras pareciam uma família brincando num domingo de tarde, com uma naturalidade e espontaneidade que Rodrigo jamais havia presenciado em sua própria casa. E por alguns segundos, ele ficou paralisado, observando aquela cena sem conseguir processar completamente o que estava vendo. Lucas estava gritando de alegria enquanto tentava escapar de Benedita, que fingia ser um monstro muito lento e desajeitado, tropeçando de propósito e fazendo caretas engraçadas que faziam as crianças rirem ainda mais alto. Letícia havia feito uma coroa de flores silvestres e colocado na cabeça de Benedita, que desfilava pelo jardim como uma rainha, fazendo reverências exageradas, enquanto as crianças batiam palmas e gritavam "Viva a Rainha Benedita!", numa brincadeira simples, mas cheia de felicidade pura. A primeira reação de Rodrigo foi de raiva intensa, porque ele via aquela cena como uma violação grave das regras que havia estabelecido para o funcionamento de sua casa, uma quebra inaceitável da ordem e da hierarquia que ele considerava fundamental para manter controle sobre sua vida pessoal e profissional. Como uma simples faxineira ousara tomar decisões sobre seus filhos sem sua autorização? Como ela se atrevera a ultrapassar as fronteiras invisíveis mas claras que separavam empregados de patrões em sua concepção de mundo? Ele saiu pela porta dos fundos da casa com passos firmes e expressão fechada, e sua presença no jardim interrompeu imediatamente a brincadeira. Lucas e Letícia pararam de correr e ficaram parados como estátuas, com expressões de medo nos rostos, porque sabiam que haviam quebrado as regras do pai sobre não sair da casa. Enquanto Benedita se levantou rapidamente, tirou a coroa de flores da cabeça e assumiu novamente a postura respeitosa de empregada, com os olhos baixos e as mãos cruzadas na frente do corpo. "O que está acontecendo aqui?", perguntou Rodrigo com voz controlada, mas carregada de autoridade, olhando diretamente para Benedita sem dirigir a palavra às crianças. "Onde estão as babás que deveriam estar cuidando das crianças? Por que você está fazendo algo que não faz parte das suas funções? E por que minhas crianças estão descalças e sujas no jardim quando deveriam estar no quarto de brinquedos?" Benedita sentiu o coração bater acelerado, mas ergueu os olhos e respondeu com voz firme mas respeitosa: "Desculpe, senhor Rodrigo. As babás tiveram que sair para resolver problemas urgentes, e eu ofereci para ficar com as crianças até elas voltarem. Elas estavam tristes dentro de casa e eu pensei que um pouco de ar fresco faria bem para elas, então trouxe elas para brincar aqui no jardim por um tempo. Você não foi contratada para pensar sobre o que é bom para minhas filhas", respondeu Rodrigo com dureza. "Você foi contratada para limpar a casa e só. As babás são pagas para cuidar das crianças, e se elas precisavam sair, deveriam ter me ligado para que eu providenciasse outra solução. Você não tem autoridade nem competência para tomar decisões sobre meus filhos." Lucas deu um passo à frente e falou pela primeira vez, com voz pequena mas corajosa: "Pai, a titia Benedita não fez nada de errado. Nós pedimos para ela brincar conosco porque estávamos muito tristes sozinhos no quarto. Ela é muito legal com a gente e faz a gente se sentir feliz." A intervenção inesperada do filho deixou Rodrigo ainda mais irritado.
porque ele via aquilo como desrespeito à sua autoridade paternal e como evidência de que as crianças estavam sendo influenciadas de forma inadequada por alguém que ele considerava uma completa estranha. Vocês dois subam imediatamente para o quarto e tomem banho, ordenou com voz firme. E não quero mais vocês saindo da casa sem minha permissão expressa. Está claro? Letícia começou a chorar baixinho e correu para abraçar Benedita sussurrando: Obrigada por brincar conosco, titia. Antes de seguir o irmão de volta para dentro da casa. Rodrigo ficou sozinho com Benedita no jardim, e ela pôde ver em seus olhos a raiva e o desprezo que ele sentia por ela naquele momento. Você está despedida, disse ele secamente. Recolha suas coisas e saia da minha casa imediatamente. E não conte com referências da minha parte para conseguir outro emprego, porque eu deixarei bem claro para qualquer pessoa que me perguntar que você é alguém que não respeita ordens e ultrapassa limites. Benedita sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, porque perder aquele emprego significava não ter condições de contribuir para a cirurgia de sua mãe, além de enfrentar dificuldades financeiras sérias até conseguir outra colocação. Mas ela olhou diretamente nos olhos de Rodrigo e respondeu com dignidade: Eu sinto muito se o senhor achou que eu fiz algo errado. Eu só queria que as crianças se sentissem um pouco felizes, porque elas passam o dia inteiro sozinhas e tristes dentro dessa casa. Mas eu vou embora como o senhor está pedindo. Felizes? Rodrigo riu com sarcasmo. Minhas filhas têm tudo o que precisam para ser felizes. Elas moram numa mansão de 16 milhões. Estudam na melhor escola de São Paulo. Têm babás profissionais cuidando delas, roupas caras, brinquedos importados e todas as necessidades atendidas. Se isso não é felicidade, então eu não sei o que é. Benedita respirou fundo e, mesmo sabendo que poderia piorar ainda mais sua situação, decidiu falar a verdade que estava em seu coração. Senhor Rodrigo, com todo o respeito, essas coisas todas são muito boas e importantes, mas criança precisa de mais do que isso. Criança precisa de carinho, precisa de atenção, precisa sentir que é amada de verdade. Suas crianças são lindas e educadas, mas elas são muito tristes porque sentem falta do amor do pai delas. A resposta de Benedita atingiu Rodrigo como uma bofetada, porque tocou exatamente no ponto mais vulnerável de sua consciência, aquele lugar onde ele guardava a culpa e a insegurança sobre sua capacidade de ser um bom pai após o divórcio traumático que havia destruído sua confiança nos relacionamentos humanos. Mas em vez de reconhecer esses sentimentos, ele reagiu com ainda mais raiva e arrogância. Você, uma faxineira sem educação, vai me dar lições sobre como criar meus filhos? Ele gritou, perdendo completamente a compostura. Você não sabe nada sobre a minha vida, sobre as dificuldades que eu enfrento, sobre as responsabilidades que eu tenho. Eu trabalho 16 horas por dia para dar o melhor para essas crianças. E não vou aceitar julgamentos de alguém que mal sabe ler e escrever. Benedita sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos, mas não por causa dos insultos que ele estava dirigindo a ela, e sim pela dor que ela via no fundo da raiva dele, porque sua experiência como mãe e como mulher de fé lhe permitia enxergar além da arrogância superficial e perceber um homem ferido que estava se afogando em seus próprios medos e orgulho. Eu vou embora agora, senhor Rodrigo, ela disse com voz controlada. Mas antes de ir, quero que o senhor saiba que suas crianças são maravilhosas e que merecem todo o amor do mundo. E o senhor também merece ser feliz de verdade. Ela pegou sua bolsa na área de serviço, despediu-se rapidamente de Lucas e Letícia, que estavam chorando na janela do quarto, e saiu pela porta dos fundos da mansão, sabendo que talvez nunca mais voltaria a ver aquelas duas crianças que haviam tocado seu coração de forma tão profunda. Enquanto caminhava até o ponto de ônibus, ela orou a Deus, pedindo que protegesse Lucas e Letícia, que tocasse o coração de Rodrigo, para que ele aprendesse a amar seus filhos de verdade, e que providenciasse outro trabalho para ela rapidamente, porque sua família dependia do dinheiro que ela levava para casa todos os meses. Naquela noite, Rodrigo não conseguiu dormir.
Ele ficou no escritório tentando se concentrar nos relatórios financeiros das empresas, mas sua mente voltava constantemente para a cena do jardim e para as palavras de Benedita. Pela primeira vez em anos, ele se viu forçado a refletir sobre sua relação com os filhos e sobre o tipo de pai que estava sendo, questões que ele sempre evitara enfrentar, porque era mais fácil se convencer de que estava cumprindo seu papel, fornecendo segurança material e educação de qualidade. Lucas e Letícia também não dormiram bem naquela noite. Eles perguntaram às babás onde estava a titia Benedita e por que ela não viria mais trabalhar na casa. Mas Helena e Patrícia, que já sabiam do ocorrido através de Rodrigo, apenas responderam que ela havia sido transferida para outro trabalho e que eles não deveriam mais perguntar sobre ela. As crianças choraram baixinho em seus quartos, sentindo uma perda que não conseguiam explicar completamente, mas que deixava um vazio doloroso em seus corações pequenos. Benedita chegou em casa naquela noite e contou para Severino e para os filhos que havia sido demitida, mas não entrou em detalhes sobre o que havia acontecido. Apenas disse que havia tido um desentendimento com o patrão e que agora precisava procurar outro emprego rapidamente. A família se reuniu na pequena sala da casa para orar e pedir a Deus que providenciasse uma solução para aquela situação difícil, porque agora eles teriam ainda menos dinheiro para contribuir com a cirurgia de Dona Francisca, que estava internada no hospital público numa situação cada vez mais delicada. Nos dias que se seguiram, Benedita saiu todos os dias em busca de um novo emprego, visitando empresas de limpeza, condomínios residenciais, escritórios e casas de família que precisassem de domésticas. Mas a crise econômica estava afetando gravemente o mercado de trabalho e muitas famílias estavam dispensando empregadas para economizar dinheiro. Além disso, sempre que os potenciais empregadores entravam em contato com Rodrigo para pedir referências, ele cumpria sua promessa de prejudicá-la, descrevendo-a como uma funcionária irresponsável, que não seguia ordens e que havia colocado crianças em perigo. Enquanto isso, na mansão de Alphaville, a atmosfera havia se tornado ainda mais tensa e melancólica. Lucas e Letícia pareciam ter perdido a alegria renovada que Benedita havia despertado neles, voltando ao estado de tristeza constante que caracterizava suas vidas antes dela começar a brincar com eles no jardim. Eles perguntavam constantemente sobre ela. Queriam saber se ela estava bem, se ela encontraria outro trabalho, se algum dia poderiam vê-la novamente. Mas as babás haviam recebido ordens de Rodrigo para não falar sobre o assunto. As crianças começaram a apresentar mudanças comportamentais que preocuparam até mesmo Helena e Patrícia, que apesar da frieza profissional, notaram que eles estavam comendo menos, dormindo mal e se recusando a brincar com os brinquedos caros que tinham no quarto. Lucas desenvolveu o hábito de ficar horas sentado na janela que dava para o jardim, como se esperasse ver Benedita aparecer novamente entre as plantas, enquanto Letícia parou de desenhar completamente, dizendo que não tinha mais vontade de criar mundos imaginários porque sabia que eles nunca se tornariam reais. Rodrigo percebia a mudança no comportamento dos filhos, mas se recusava a admitir que isso tinha qualquer relação com a demissão de Benedita, preferindo acreditar que era apenas uma fase temporária que passaria naturalmente com o tempo. Ele aumentou a mesada das crianças, comprou novos brinquedos importados e até contratou uma empresa de entretenimento infantil para organizar uma festa de aniversário antecipada. Mas nada disso conseguiu devolver a alegria aos olhos de Lucas e Letícia. Uma semana após a demissão de Benedita, Rodrigo foi chamado à escola das crianças para uma reunião urgente com a diretora pedagógica, professora Marisa, uma mulher experiente de 55 anos que trabalhava com educação infantil há mais de 3 décadas e tinha uma sensibilidade especial para identificar quando algo não estava bem na vida emocional de seus alunos. Ela recebeu Rodrigo em sua sala com expressa preocupação e foi direta ao ponto da conversa. Senhor Rodrigo, pedimos esta reunião porque notamos mudanças significativas no comportamento de Lucas e Letícia nas últimas semanas. Começou a professora Marisa, abrindo uma pasta com anotações e desenhos das crianças. Eles sempre foram alunos quietos e bem comportados, mas ultimamente estão mais retraídos.
participam menos das atividades e demonstram sinais de tristeza que estão preocupando toda a equipe pedagógica. Rodrigo assumiu uma postura defensiva imediatamente, porque qualquer crítica relacionada aos filhos parecia um ataque direto à sua competência como pai e à estabilidade que ele acreditava estar proporcionando para eles. "Não entendo qual é o problema", ele respondeu friamente. "Minhas crianças têm tudo o que precisam em casa. São bem alimentadas, bem vestidas e nunca faltam às aulas. Se elas estão quietas, isso apenas demonstra que são bem educadas." A professora Marisa suspirou e mostrou alguns desenhos que Letícia havia feito durante as aulas de arte na semana anterior. Em vez dos desenhos coloridos e imaginativos que ela costumava criar, agora havia apenas figuras escuras e solitárias, casas vazias sem janelas e pessoas sozinhas em paisagens cinzentas, sem flores ou árvores. "Senhor Rodrigo, estes desenhos me preocupam muito", ela disse com gentileza. "Eles refletem uma criança que está sofrendo emocionalmente, que se sente sozinha e desconectada do mundo ao seu redor. São apenas desenhos." Rodrigo replicou com impaciência. "Crianças desenham coisas estranhas o tempo todo. Isso não significa nada. Vocês estão exagerando uma situação normal e criando problemas onde não existem." Mas a professora Marisa continuou, mostrando agora alguns textos que Lucas havia escrito durante as aulas de português, onde ele descrevia sonhos sobre uma titia boa que brincava com ele e com a irmã no jardim, e como ele desejava que ela voltasse para cuidar deles, porque as babás não gostavam de verdade dele e da Letícia. Lucas mencionou várias vezes esta pessoa que parece ter sido muito importante para ele recentemente. Ela explicou. Ele diz que ela os fazia sentir amados e felizes, mas que foi embora e agora eles se sentem abandonados novamente. A menção aos textos de Lucas sobre Benedita fez Rodrigo se sentir extremamente desconfortável, porque confirmava que a influência daquela mulher sobre seus filhos havia sido muito mais profunda do que ele imaginava, e que a decisão de demiti-la havia causado um impacto emocional nas crianças que ele não estava preparado para enfrentar. "Olha, professora", ele disse levantando-se da cadeira, "eu sei o que é melhor para meus filhos, e não preciso de conselhos sobre como educá-los. Eles vão superar qualquer fase difícil que estejam passando. Senhor Rodrigo, por favor, sente-se novamente." A professora Marisa pediu com firmeza respeitosa. "Eu trabalho com crianças há muito tempo, e posso garantir que Lucas e Letícia estão demonstrando sinais claros de carência afetiva. Eles têm todas as necessidades materiais atendidas, mas lhes falta algo fundamental para o desenvolvimento emocional saudável: atenção genuína, carinho verdadeiro e a presença de adultos que demonstrem amor incondicional por eles." Essas palavras ecoaram exatamente o que Benedita havia dito para ele no jardim, e Rodrigo sentiu uma raiva renovada, tanto pela professora quanto pela lembrança daquela conversa que ele tentava esquecer. "Eu amo meus filhos", ele disse com voz tensa. "Eu trabalho 16 horas por dia para dar a eles o melhor de tudo, para garantir que tenham um futuro brilhante, para que nunca passem necessidades como eu passei na minha infância. Se isso não é amor, então eu não sei o que é." "Amor não é apenas prover materialmente", a professora Marisa respondeu com paciência. "Amor é estar presente emocionalmente, é conhecer os medos e sonhos dos seus filhos, é brincar com eles, conversar com eles, demonstrar interesse genuíno pela personalidade única de cada um. Lucas e Letícia precisam sentir que são importantes para o Senhor como pessoas, não apenas como responsabilidades que precisa manter seguras e educadas." Rodrigo saiu daquela reunião ainda mais irritado e confuso, porque as palavras da professora confirmavam exatamente as mesmas coisas que Benedita havia dito, e ele não estava disposto a admitir que uma faxineira e uma professora pudessem entender seus filhos melhor do que ele próprio. Dirigindo de volta para casa no trânsito pesado da tarde, ele tentava se convencer de que todas aquelas pessoas estavam erradas, que ele estava fazendo tudo certo como pai, e que as crianças se acostumariam novamente com a rotina normal, sem interferências externas. Mas naquela noite, quando ele chegou em casa e subiu para dar boa noite aos filhos, como sempre fazia, algo diferente aconteceu.
Em vez de apenas aceitar passivamente o beijo rápido na testa e o durmam bem mecânico que ele sempre oferecia, Letícia o segurou pelo braço e perguntou com voz pequena: Pai, por que a titia Benedita não vem mais aqui? Ela fez alguma coisa muito ruim. A pergunta inesperada deixou Rodrigo sem palavras por alguns segundos, porque ele não estava preparado para explicar sua decisão para as crianças, especialmente quando começava a questionar internamente se havia tomado a atitude correta. Ela estava fazendo coisas que não deveria fazer. Ele respondeu hesitante: Babás servem para cuidar de vocês, não empregadas de limpeza. Mas pai, Lucas interveio com coragem incomum. A titia Benedita cuidava da gente melhor que as babás. Ela brincava com a gente de verdade. Ela escutava quando a gente falava. Ela fazia a gente se sentir feliz. Por que isso é errado? Rodrigo sentiu um aperto no peito ao escutar as palavras do filho, porque elas carregavam uma sinceridade e uma maturidade que o forçavam a confrontar verdades sobre sua própria ausência emocional na vida das crianças. Vocês são muito pequenos para entender essas coisas, ele disse, tentando encerrar a conversa. Agora durmam, porque amanhã tem escola. Pai, Letícia insistiu, segurando ainda mais forte no braço dele. Você pode pelo menos tentar brincar com a gente às vezes? A gente sente muita saudade de brincar com alguém que gosta da gente de verdade. Essa pergunta atingiu Rodrigo como um raio, porque revelava que seus próprios filhos não sentiam que ele gostava deles de verdade, que todo o esforço financeiro e material que ele fazia não tinha conseguido transmitir o amor paternal que deveria ser a base de qualquer relacionamento familiar saudável. Ele olhou para os rostinhos esperançosos de Lucas e Letícia e, pela primeira vez, se viu realmente enxergando-os como indivíduos únicos, com necessidades emocionais específicas, não apenas como responsabilidades administrativas que precisava manter funcionando adequadamente. Eu vou tentar. Ele respondeu com voz mais suave do que o normal. Talvez no final de semana a gente possa fazer alguma coisa juntos. Os olhos das crianças se iluminaram com uma esperança cautelosa, e elas se aconchegaram mais perto dele pela primeira vez em anos, como se quisessem se certificar de que aquela promessa era real. Rodrigo sentiu uma emoção estranha e poderosa crescendo em seu peito. Uma mistura de carinho, culpa e saudade de algo que ele havia perdido sem perceber ao longo dos anos de trabalho obsessivo e distanciamento emocional. Naquela noite, pela primeira vez desde o divórcio, Rodrigo não conseguiu se concentrar no trabalho. Ele ficou no escritório olhando para a tela do computador, mas sua mente estava completamente tomada pelas lembranças da tarde no jardim, pelas palavras de Benedita, pelos desenhos tristes de Letícia, pelos textos melancólicos de Lucas e pela pergunta dolorosa sobre se ele gostava deles de verdade. Ele começou a se questionar se toda a estrutura rígida que havia construído ao redor da vida familiar não estava, na verdade, afastando-o das pessoas mais importantes de sua existência. Enquanto isso, na casa simples de Cidade Tiradentes, Benedita estava vivendo uma das fases mais difíceis de sua vida. 2 semanas haviam se passado desde sua demissão, e ela ainda não havia conseguido encontrar outro emprego, principalmente porque as referências negativas de Rodrigo estavam prejudicando suas chances em todas as entrevistas que conseguia. O dinheiro da família estava acabando rapidamente e o estado de saúde de Dona Francisca estava se deteriorando a cada dia que passava sem a cirurgia necessária. Na manhã de sábado, Benedita recebeu uma ligação do hospital que a deixou desesperada. Os médicos disseram que Dona Francisca havia tido uma crise durante a madrugada e que agora a cirurgia era questão de vida ou morte, precisando ser realizada na próxima semana, independentemente de a família ter o dinheiro ou não. Eles conseguiriam um financiamento com a assistência social do hospital, mas isso significaria uma dívida de R$ 15.000 que levaria anos para ser quitada, comprometendo gravemente o orçamento familiar por muito tempo. Benedita desabou em lágrimas na cozinha de sua casa, sentindo-se completamente impotente diante daquela situação que parecia não ter solução. Severino tentou consolá-la, lembrando que o mais importante era salvar a vida de Dona Francisca
e que eles encontrariam uma forma de pagar a dívida aos poucos, mas ela sabia o quanto aquele peso financeiro afetaria toda a família, especialmente Ana, que talvez tivesse que abandonar a faculdade para trabalhar em tempo integral e ajudar a quitar o empréstimo. Foi quando João, o filho mais velho de Benedita, chegou em casa com uma proposta inesperada. Ele havia conversado com alguns amigos que trabalhavam em empresas de limpeza e descobriu que havia uma vaga em uma multinacional alemã no centro de São Paulo, com salário de R$ 1.800 mensais, bem acima do que ela ganhava na casa de Rodrigo. O problema era que eles exigiam referências comprovadas de trabalhos anteriores, e ele sabia que o último patrão da mãe estava sabotando suas chances em outros empregos. Mãe, João disse segurando as mãos dela, eu tenho um amigo que trabalha no RH dessa empresa, e ele disse que se você conseguir uma carta de recomendação positiva do seu último patrão, eles podem contratá-la na segunda-feira. O problema é que você vai ter que conversar com esse homem e tentar convencê-lo a ajudar você, mesmo depois de tudo o que aconteceu. A ideia de ter que procurar Rodrigo e pedir ajuda para ele depois da forma humilhante como havia sido tratada, causava uma revolta profunda no coração de Benedita. Mas ao mesmo tempo, ela sabia que não tinha escolha se quisesse salvar a vida de sua mãe e conseguir sustentar a família novamente. Ela passou a noite de sábado orando e pedindo forças a Deus para engolir o orgulho e fazer o que fosse necessário, porque às vezes a humildade e o amor pelos outros exigem sacrifícios que testam os limites da nossa dignidade pessoal. No domingo pela manhã, depois do culto na igreja onde pediu orações da congregação inteira pela situação que estava enfrentando, Benedita tomou a decisão de ir até a mansão de Rodrigo e tentar conversar com ele. Ela sabia que provavelmente seria humilhada novamente, que ele poderia até mesmo chamar a segurança para removê-la da propriedade, mas a vida de Dona Francisca e o futuro de sua família dependiam daquela tentativa desesperada de apelo à consciência de um homem que havia demonstrado ter muito pouco respeito por pessoas em situação inferior à sua. Ela pegou 3 ônibus para chegar até Alphaville no final da tarde de domingo, quando sabia que Rodrigo provavelmente estaria em casa, e caminhou os 2 quarteirões até a mansão, com o coração batendo acelerado e as mãos tremendo de nervosismo. Quando chegou ao portão principal, apertou a campainha e esperou, sabendo que aqueles poderiam ser os minutos mais importantes de sua vida e da vida de sua família. Rodrigo atendeu o interfone pessoalmente, e sua voz demonstrou surpresa e irritação ao reconhecer Benedita do lado de fora. "O que você está fazendo aqui? Eu pensei que havia deixado claro que você não era mais bem-vinda nesta casa." "Senhor Rodrigo." Benedita respondeu com voz controlada, apesar da emoção. "Eu sei que o senhor não quer me ver, mas eu preciso muito conversar com o senhor sobre um assunto muito importante. É sobre minha mãe, que está morrendo no hospital. E eu preciso de uma carta de recomendação para conseguir um emprego que vai salvar a vida dela. Por favor, me dê apenas 5 minutos da sua atenção." Houve um silêncio longo do outro lado do interfone, e Benedita podia imaginar Rodrigo lutando internamente entre o desejo de simplesmente ignorá-la e algum resquício de humanidade que talvez ainda existisse em seu coração. Finalmente, ele respondeu: 5 minutos. E se você tentar me manipular com histórias dramáticas, eu chamo a segurança." O portão eletrônico se abriu, e Benedita caminhou pela entrada da mansão até a porta principal, onde Rodrigo a esperava com expressão fechada e braços cruzados. Ele a conduziu apenas até a varanda da frente, sem convidá-la para entrar na casa, deixando claro que aquela conversa deveria ser breve e que ele não tinha intenção de demonstrar qualquer cortesia especial. "Então?" ele perguntou friamente. "Qual é essa história sobre sua mãe?" Benedita respirou fundo e começou a contar sobre o estado de saúde de Dona Francisca, sobre a necessidade urgente da cirurgia cardíaca, sobre como a família estava tentando juntar dinheiro, mas não havia conseguido a quantia necessária, e sobre como ela precisava desesperadamente de um emprego para ajudar a pagar as despesas médicas. Ela falou sobre a vaga na empresa alemã e sobre como as referências negativas que ele estava dando estavam impedindo que ela conseguisse qualquer trabalho decente.
Senhor Rodrigo, ela concluiu com voz embargada. Eu sei que o senhor ficou bravo comigo por causa do que aconteceu com as crianças, e eu entendo que o senhor achou que eu fiz algo errado. Mas eu estou implorando, como uma mãe que ama a sua família, para que o senhor me dê uma chance de recomeçar minha vida. Eu prometo que nunca mais vou procurar o senhor para nada, mas preciso dessa carta de recomendação para salvar minha mãe. Rodrigo escutou toda a explicação com expressão impassível, mas internamente estava sentindo um conflito intenso entre sua raiva ainda presente e uma crescente consciência de que talvez estivesse sendo injustamente cruel com uma mulher que havia demonstrado mais carinho genuíno por seus filhos em alguns meses do que ele próprio demonstrara em anos. As palavras da professora sobre carência afetiva, os desenhos tristes de Letícia, os textos melancólicos de Lucas e a pergunta sobre se ele gostava deles de verdade haviam criado rachaduras em sua certeza sobre ter tomado a decisão correta. Por que eu deveria ajudar você? Ele perguntou. Depois que você desobedeceu minhas ordens e colocou meus filhos em risco, levando-os para fora da casa sem minha permissão. Senhor Rodrigo? Benedita respondeu, olhando diretamente em seus olhos. Eu nunca coloquei suas crianças em risco. Eu só quis dar para elas um pouco da alegria que toda criança merece ter. Elas estavam tristes, solitárias, precisando de carinho, e eu ofereci o que eu podia oferecer. Meu tempo, minha atenção e meu amor sincero. Se isso foi errado aos olhos do Senhor, então eu peço desculpas, mas eu não me arrependo de ter feito duas crianças sorrirem de verdade. Nesse momento, Lucas e Letícia apareceram na janela do segundo andar, tendo ouvido vozes na varanda e reconhecido a voz de Benedita. Eles começaram a acenar animadamente e a gritar: Titia Benedita! Titia Benedita! A senhora voltou! Com uma alegria tão genuína e espontânea que era impossível ignorar o impacto emocional que ela havia causado nas vidas deles. Rodrigo virou-se para olhar para os filhos na janela e viu algo que o deixou profundamente abalado. Pela primeira vez em semanas, os rostos de Lucas e Letícia estavam iluminados com felicidade real. Seus olhos brilhavam com vida, e eles pareciam ter redescoberto a capacidade de sorrir de verdade. Era como se a simples presença de Benedita tivesse ressuscitado algo que havia morrido dentro deles. Algo que toda a riqueza e conforto material do mundo não conseguia proporcionar. Papai! Lucas gritou da janela. A titia Benedita está bem? Ela vai voltar a brincar com a gente? A gente sentiu muita saudade dela. Letícia segurou uma boneca na janela e acenou para a Benedita, gritando: Titia, eu desenhei uma flor para a senhora. É a mais bonita que eu já fiz. A alegria espontânea das crianças ao ver Benedita criou um contraste devastador com a tristeza que elas haviam demonstrado nas últimas semanas. E Rodrigo se viu forçado a confrontar uma verdade que seu orgulho não queria aceitar. Aquela mulher simples havia conseguido tocar o coração de seus filhos de uma forma que ele, com todos os recursos financeiros e vantagens sociais que possuía, jamais conseguira. Benedita acenou de volta para as crianças com lágrimas nos olhos, porque ver aqueles rostinhos felizes novamente tocava profundamente seu coração maternal, mesmo sabendo que aquele provavelmente seria o último momento que passariam juntos. Oi, meus amores! Ela gritou para eles. A titia está bem e vocês estão lindos. Cuidem bem um do outro, está bem? Rodrigo observou aquela interação e sentiu algo se movendo dentro de seu peito. Uma emoção que ele havia enterrado há muito tempo sob camadas de cinismo, trabalho obsessivo e medo de se tornar vulnerável novamente após a traição e abandono que havia sofrido no casamento. Pela primeira vez, ele começou a entender que talvez sua forma de proteger os filhos dos sofrimentos da vida estivesse, na verdade, privando-os das alegrias que fazem a vida valer a pena. Benedita, ele disse com voz mais suave, eu preciso te fazer uma pergunta e quero que você seja completamente honesta comigo. Quando você brincava com minhas crianças no jardim, qual era a sua verdadeira motivação? O que você esperava ganhar com isso? Benedita o olhou com surpresa, porque não esperava uma pergunta tão direta sobre suas intenções.
mas respondeu com a sinceridade que sempre caracterizara sua personalidade. Senhor Rodrigo, eu não esperava ganhar nada. Eu só via 2 crianças lindas e bem educadas que estavam tristes e solitárias, e meu coração de mãe não conseguia ignorar isso. Eu tenho 4 filhos, e eu sei como é importante para uma criança se sentir amada e valorizada. Eu ofereci carinho para Lucas e Letícia porque eles precisavam, não porque eu queria alguma coisa em troca. E o que você acha que está faltando na vida deles? Rodrigo perguntou, genuinamente curioso para ouvir a perspectiva dela. Benedita hesitou por um momento, sabendo que sua resposta poderia irritá-lo novamente, mas decidiu ser honesta. Senhor Rodrigo, suas crianças têm tudo que o dinheiro pode comprar, mas elas sentem falta do amor do pai delas. Elas precisam sentir que são importantes para o Senhor como pessoas, não apenas como responsabilidades. Elas precisam de tempo, de atenção, de conversas, de brincadeiras, de momentos especiais que criem memórias felizes para o resto da vida. Rodrigo ficou em silêncio por vários minutos, olhando para os filhos que ainda estavam na janela, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Pela primeira vez em anos, ele se permitiu realmente enxergar Lucas e Letícia, não através da lente das responsabilidades administrativas e financeiras, mas como 2 pessoas pequenas e únicas que dependiam dele, não apenas para sobreviver, mas para aprender como amar e ser amado no mundo. Benedita, ele disse finalmente, se eu te der essa carta de recomendação, e se você conseguir esse emprego na empresa alemã, o que vai acontecer conosco? Com meus filhos que claramente se importam muito com você? A pergunta surpreendeu Benedita, porque sugeria que Rodrigo estava considerando algum tipo de continuidade no relacionamento entre ela e as crianças. Algo que ela jamais teria imaginado possível após a forma como havia sido tratada. Senhor Rodrigo, ela respondeu cuidadosamente. Eu só quero que Lucas e Letícia sejam felizes, e eu acredito que a felicidade deles depende principalmente do amor que o Senhor der para eles. Se o Senhor me permitir, eu gostaria muito de continuar sendo amiga deles, mas eu entendo que isso depende completamente da decisão do Senhor. Nesse momento, Lucas desceu correndo as escadas e apareceu na varanda, seguido de perto por Letícia, ambos ignorando completamente as regras sobre não interferir nas conversas dos adultos. Pai, Lucas disse ofegante, por favor, não manda a titia Benedita embora de novo. A gente promete ser bem comportado se ela puder ficar aqui com a gente. Letícia se aproximou de Benedita e segurou sua mão, olhando para o pai com olhos suplicantes. Papai, a titia Benedita faz a gente se sentir feliz de verdade. A gente não quer que ela vá embora nunca mais. Rodrigo olhou para seus filhos, depois para Benedita e finalmente para si mesmo, confrontando pela primeira vez em anos a realidade de que talvez precisasse reconsiderar completamente suas prioridades e sua abordagem à paternidade. Ele podia ver claramente que aquela mulher simples havia conseguido em alguns meses algo que ele não conseguira em 8 anos de vida dos filhos: fazer com que eles se sentissem verdadeiramente amados e felizes. Benedita, ele disse com voz hesitante, e se eu te oferecesse um emprego diferente? Não como faxineira, mas como cuidadora das crianças. Com salário melhor, com responsabilidades específicas relacionadas ao bem-estar emocional delas, e com a liberdade de fazer as atividades que você achar importantes para o desenvolvimento deles? Os olhos de Benedita se encheram de lágrimas de surpresa e gratidão, porque aquela oferta era muito mais do que ela havia ousado esperar, quando veio até ali apenas pedindo uma carta de recomendação. Senhor Rodrigo, ela disse com voz embargada, isso seria uma bênção de Deus na minha vida e na vida da minha família, mas eu preciso saber se o Senhor está falando sério. Se o Senhor realmente confia em mim para cuidar de Lucas e Letícia, da forma que eles merecem. Eu estou falando sério. Rodrigo respondeu, e pela primeira vez desde o divórcio, ele se sentiu tomando uma decisão baseada no coração, em vez de apenas na lógica fria dos negócios. Mas eu tenho uma condição. Eu quero aprender a ser um pai melhor. Eu quero que você me ensine como brincar com eles, como conversar com eles,
como ser presente na vida deles de verdade. Eu percebi que tenho muito dinheiro, mas não tenho ideia de como demonstrar amor. Benedita sorriu através das lágrimas, porque finalmente via sinais de que o coração endurecido daquele homem estava começando a se abrir para a possibilidade de mudança e crescimento. Senhor Rodrigo, ela disse com carinho, amar os filhos é a coisa mais natural do mundo quando a gente permite que o coração guie as ações. Eu ficaria muito feliz em ajudar o senhor a descobrir a alegria de ser pai de verdade. Lucas e Letícia explodiram em gritos de felicidade e correram para abraçar tanto Benedita quanto o pai, criando o primeiro momento de união familiar genuína que aquela casa havia presenciado em anos. Rodrigo sentiu uma emoção avassaladora tomando conta de seu peito quando os filhos o abraçaram com carinho sincero, não por obrigação ou educação, mas por alegria real de vê-lo tomando uma decisão que os fazia felizes. Naquela noite, pela primeira vez desde que se mudara para a mansão, Rodrigo jantou com os filhos na mesa da cozinha em vez de comer sozinho no escritório. Benedita preparou um jantar simples, mas feito com carinho. E durante a refeição, Lucas e Letícia conversaram animadamente sobre seus dias na escola, seus sonhos, seus medos e suas ideias para brincadeiras que poderiam fazer no jardim nos próximos dias. Rodrigo descobriu que Letícia sonhava em ter um jardim de flores, como os que ela desenhava, que Lucas queria aprender a jogar futebol, mas tinha vergonha de pedir, que os dois sentiam saudades da mãe, mas entendiam que os pais não conseguiam viver juntos, e que eles se preocupavam se o pai era feliz trabalhando tanto tempo sozinho no escritório. Foram revelações simples, mas profundas, que abriram uma janela para os corações dos filhos, que ele jamais havia tomado o tempo necessário para conhecer verdadeiramente. Após o jantar, Benedita sugeriu que todos fossem para o jardim ver as estrelas e conversar um pouco mais. Uma atividade simples que se tornou mágica pela novidade de estar fazendo algo juntos como família. Rodrigo se deitou na grama pela primeira vez em décadas, com Lucas e Letícia cada um de um lado, enquanto Benedita apontava para as constelações e contava histórias sobre como cada uma havia sido criada por Deus para iluminar os caminhos daqueles que precisavam de esperança nas noites escuras da vida. Lucas perguntou se o pai sabia alguma história sobre estrelas, e Rodrigo percebeu que não sabia nenhuma, mas começou a inventar uma história sobre uma estrela que trabalhava muito para brilhar mais forte que todas as outras, até descobrir que a verdadeira felicidade estava em brilhar junto com as outras estrelas para iluminar o céu inteiro. Era uma metáfora inconsciente de sua própria jornada, e as crianças escutaram fascinadas enquanto ele criava personagens e aventuras celestiais que nunca soube que existiam em sua imaginação. Quando chegou a hora de dormir, Rodrigo fez algo que não fazia há anos. Ele sentou na beira da cama de cada criança, conversou sobre o que elas haviam gostado mais no dia, ouviu suas orações simples agradecendo a Deus por ter trazido a titia Benedita de volta para suas vidas e ficou com elas até que adormecessem com sorrisos no rosto. Pela primeira vez desde o divórcio, ele se sentiu realmente conectado com os filhos, não apenas responsável por eles. Naquela noite, Rodrigo ligou para o hospital onde Dona Francisca estava internada e, sem contar para Benedita, quitou integralmente todos os custos da cirurgia cardíaca, incluindo os honorários médicos, a internação em quarto particular e todos os medicamentos necessários para a recuperação. Ele fez questão de que fosse feito anonimamente, porque estava começando a entender que os melhores gestos de amor são aqueles feitos sem expectativa de reconhecimento ou gratidão. Na segunda-feira seguinte, Benedita iniciou oficialmente seu novo trabalho como cuidadora das crianças, com um salário de R$3.000 mensais, muito mais do que ela jamais havia ganhado em sua vida. Mas além do benefício financeiro, ela tinha agora a oportunidade de fazer a diferença real na vida de duas crianças que ela havia aprendido a amar como se fossem seus próprios filhos, e de ajudar um homem ferido a redescobrir a alegria de ser pai. As mudanças na rotina da família foram imediatas e transformadoras. Benedita criou um cronograma equilibrado que incluía tempo para estudos, brincadeiras ao ar livre, atividades criativas e momentos especiais em família.
Ela ensinou Letícia a plantar e cuidar de um jardim de flores de verdade, transformando um canteiro abandonado na lateral da casa numa explosão de cores e aromas que espelhavam a alegria crescente da menina. Lucas descobriu sua paixão pelo futebol quando Benedita convenceu Rodrigo a contratar um professor particular que vinha 3 vezes por semana ensinar o menino no campo improvisado, que fizeram no quintal dos fundos. Rodrigo começou a participar dessas aulas, primeiro apenas observando, depois tentando chutar a bola também, e finalmente correndo e rindo junto com o filho, numa cumplicidade que ambos nunca haviam experimentado antes. Os fins de semana se transformaram em aventuras familiares que Benedita planejava cuidadosamente. Eles visitaram parques públicos onde as crianças podiam brincar com outras crianças, foram a museus e zoológicos onde fizeram descobertas fascinantes sobre o mundo, e até fizeram piqueniques simples na praia onde construíram castelos de areia e coletaram conchinhas que Letícia usava para decorar seus desenhos. Rodrigo descobriu que podia trabalhar menos horas sem prejudicar seus negócios, delegando mais responsabilidades para seus gerentes competentes e reservando as tardes de sexta-feira e os fins de semana inteiros para a família. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele começou a entender que o sucesso profissional sem felicidade pessoal era uma vitória vazia, que não valia todos os sacrifícios que havia feito. A transformação de Rodrigo como pai foi gradual, mas profunda. Benedita o ensinou a ouvir realmente quando as crianças falavam, a fazer perguntas sobre os sentimentos delas, a celebrar pequenas conquistas como notas boas na escola ou desenhos especialmente bonitos, e a estar presente emocionalmente mesmo quando não podia estar fisicamente. Ele aprendeu que amor paternal se manifesta nos pequenos gestos cotidianos. Lembrar do lanche favorito, perguntar sobre o melhor momento do dia, dar abraços sem motivo específico e demonstrar interesse genuíno pela personalidade única de cada filho. As crianças floresceram de forma impressionante sob essa nova dinâmica familiar. Lucas se tornou mais confiante e comunicativo, fazendo amigos na escola e desenvolvendo habilidades de liderança que antes eram reprimidas pela timidez e isolamento. Letícia voltou a desenhar com cores vibrantes, criando mundos imaginários cheios de famílias felizes, jardins floridos e personagens que resolviam problemas através da bondade e cooperação. A professora Marisa notou as mudanças imediatamente quando Rodrigo retornou à escola para uma nova reunião 2 meses depois. Os desenhos de Letícia agora mostravam figuras sorridentes em paisagens ensolaradas, enquanto os textos de Lucas descreviam aventuras familiares e planos para o futuro. Senhor Rodrigo, ela disse com um sorriso genuíno, não sei o que mudou em casa, mas Lucas e Letícia estão irreconhecíveis. Eles estão participativos, alegres, e demonstram uma segurança emocional que não existia antes. Rodrigo sorriu de volta, sentindo um orgulho diferente do que costumava experimentar com conquistas profissionais. Nós aprendemos que família não é apenas sobre prover necessidades básicas, ele respondeu. É sobre criar memórias, construir relacionamentos e mostrar amor através de presença e atenção verdadeiras. Helena e Patrícia, as antigas babás, foram realocadas para outras funções na casa, trabalhando agora como assistentes domésticas gerais, enquanto Benedita assumia completamente os cuidados emocionais e educacionais das crianças. Inicialmente, elas demonstraram ressentimento pela mudança, mas gradualmente reconheceram que Benedita tinha competências únicas para lidar com crianças que elas nunca possuíram nem desenvolveram. Benedita estabeleceu tradições familiares que se tornaram momentos sagrados na rotina da casa. Todas as quintas-feiras à noite eram dedicadas a tempo de história, onde cada membro da família contava sobre algo interessante que havia acontecido na semana, criando um espaço de comunicação aberta e escuta respeitosa. Os domingos pela manhã se tornaram momentos de projetos especiais, onde eles trabalhavam juntos em atividades criativas como montar quebra-cabeças gigantes, construir casas de boneca elaboradas ou criar álbuns de fotos das aventuras familiares. A relação entre Rodrigo e Benedita
evoluiu de patrão e empregada para uma parceria respeitosa no cuidado das crianças. Ele passou a valorizar profundamente as opiniões dela sobre educação, desenvolvimento emocional e dinâmica familiar, reconhecendo que sua experiência como mãe e sua sabedoria prática eram recursos inestimáveis que seu dinheiro jamais poderia comprar. Benedita, por sua vez, viu em Rodrigo não apenas um homem arrogante que precisava ser tolerado, mas uma pessoa ferida que estava genuinamente se esforçando para se tornar uma versão melhor de si mesma. Ela compartilhou com ele histórias de sua própria família, ensinando-o sobre a riqueza que existe nas relações humanas autênticas, sobre como superar dificuldades através da fé e da união familiar, e sobre a importância de ter valores sólidos que guiem as decisões da vida. A cirurgia de Dona Francisca foi um sucesso completo, e sua recuperação transcorreu sem complicações. Quando Benedita contou para a família que todos os custos haviam sido misteriosamente quitados por um anjo anônimo, Severino e os filhos ficaram emocionados até as lágrimas, interpretando aquilo como uma resposta direta às orações que haviam feito durante semanas. Benedita suspeitava que Rodrigo estava por trás daquele milagre financeiro, mas ele nunca confirmou nem negou, mantendo o gesto no anonimato que ele considerava mais apropriado. 6 meses após o início da nova dinâmica familiar, Rodrigo tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ele vendeu 2 de suas 3 empresas, mantendo apenas a mais lucrativa e estável, e usou o dinheiro para criar um fundo de investimentos que garantiria o futuro financeiro das crianças, enquanto lhe permitia trabalhar apenas meio período. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele priorizou tempo sobre dinheiro, relacionamentos sobre conquistas materiais e presença sobre produtividade. Com mais tempo disponível, Rodrigo se inscreveu em cursos de paternidade consciente. Começou a frequentar terapia para processar os traumas do divórcio e da própria infância difícil que havia vivido, e até se juntou a um grupo de pais solteiros, onde podia compartilhar experiências e aprender com outros homens que enfrentavam desafios similares na criação dos filhos. Benedita introduziu Rodrigo e as crianças à sua comunidade de fé, e eles começaram a frequentar ocasionalmente os cultos da Igreja Assembleia de Deus, onde ela congregava. Rodrigo, que havia perdido a fé após o divórcio traumático, começou a redescobrir a espiritualidade através da perspectiva simples e genuína de Benedita, que via Deus não como um juiz distante, mas como um pai amoroso, que deseja o melhor para seus filhos. As crianças adoraram conhecer a família de Benedita e se tornaram especialmente próximas de Ana, a filha caçula que estudava pedagogia. Ana começou a visitar a mansão regularmente para ajudar com atividades educacionais especiais, e Lucas e Letícia ganharam uma tia mais velha, que os ensinava coisas fascinantes sobre ciências, história e literatura de forma divertida e interativa. Os domingos se tornaram dias de união entre as 2 famílias, com Rodrigo, Lucas e Letícia, visitando a casa simples de Benedita em Cidade Tiradentes, para os almoços familiares tradicionais. Rodrigo descobriu que havia uma alegria genuína naquelas reuniões simples que suas festas sofisticadas de negócios jamais proporcionaram. E as crianças aprenderam sobre gratidão, solidariedade e a importância de valorizar pessoas independentemente de sua situação financeira. Durante uma dessas visitas, Rodrigo conheceu alguns vizinhos de Benedita que estavam passando por dificuldades financeiras sérias, e discretamente começou a ajudar várias famílias da comunidade através de doações anônimas, pagamento de contas médicas e financiamento de cursos profissionalizantes. Ele descobriu que usar sua riqueza para fazer diferença real na vida de pessoas necessitadas lhe trazia uma satisfação profunda que nenhuma aquisição material jamais havia proporcionado. 1 ano após a transformação da família, aconteceu um evento que testaria definitivamente a profundidade das mudanças que haviam ocorrido. Marina, a ex-esposa de Rodrigo, retornou inesperadamente de uma temporada de 2 anos na Europa e solicitou uma revisão da guarda das crianças, alegando que agora estava em condições melhores de cuidar delas
e que queria reatar os laços maternais que haviam sido interrompidos pelo divórcio conturbado. A notícia deixou Rodrigo inicialmente desesperado, porque ele sabia que Marina tinha direitos legais como mãe das crianças e que um juiz poderia decidir que ela deveria ter pelo menos a guarda compartilhada. Mas Benedita o aconselhou a confiar na força dos laços genuínos que ele havia construído com Lucas e Letícia, lembrando-o de que amor verdadeiro não teme competição, porque se baseia em relacionamentos sólidos e autênticos. Quando Marina veio buscar as crianças para o primeiro encontro após 2 anos de ausência, Lucas e Letícia demonstraram uma maturidade emocional surpreendente. Eles trataram a mãe com educação e carinho, mas deixaram claro que consideravam a casa do pai e a presença de Benedita como seu verdadeiro lar. Durante as semanas de visitas regulares que se seguiram, elas sempre retornavam contando para Rodrigo e Benedita sobre suas experiências com a mãe, mas expressando alívio por estar de volta à rotina amorosa e estável que haviam construído juntos. Marina percebeu rapidamente que havia perdido a oportunidade de criar vínculos profundos com os filhos durante os anos de ausência e que forçar uma mudança radical agora seria prejudicial para o bem-estar emocional deles. Numa conversa madura com Rodrigo, mediada por advogados, ela concordou em manter o arranjo de guarda existente, com visitas regulares que permitiriam que ela gradualmente reconstruísse sua relação maternal sem perturbar a estabilidade que as crianças haviam encontrado. Rodrigo, Marina disse durante essa conversa, eu posso ver que você se tornou o pai que eu sempre quis que você fosse. As crianças estão felizes, seguras e claramente amadas. Isso é mais importante que meu orgulho ou meus direitos legais. Essa resolução pacífica da questão da guarda marcou um momento de amadurecimento definitivo para Rodrigo, porque ele demonstrou que podia colocar o bem-estar dos filhos acima de seus próprios medos e inseguranças. Benedita ficou orgulhosa ao ver como ele manejou a situação com sabedoria e compaixão, priorizando as necessidades emocionais das crianças sobre qualquer desejo de vingança ou controle. 2 anos após a chegada de Benedita como cuidadora, a família decidiu comemorar essa transformação com uma viagem especial para a praia, durante as férias de verão. Foi a primeira viagem de verdade que Rodrigo fez com foco total na diversão e nos relacionamentos, sem levar trabalho, sem compromissos profissionais e sem pressa de retornar às responsabilidades habituais. Durante uma tarde na praia, enquanto observava Lucas ensinando Letícia a empinar pipa e Benedita construindo castelos de areia elaborados com as crianças, Rodrigo se deu conta de como sua vida havia mudado completamente. Ele passou de um homem rico, mas vazio, para uma pessoa próspera em todos os sentidos da palavra. Financeiramente estável, emocionalmente conectado, espiritualmente desperto e genuinamente feliz. Naquela noite, ao redor de uma fogueira na praia, Rodrigo fez um discurso espontâneo que resumiu sua jornada de transformação. Há 2 anos, eu pensava que ser um bom pai significava dar aos meus filhos tudo que o dinheiro pode comprar. Benedita me ensinou que ser um bom pai significa dar aos meus filhos o que o dinheiro não pode comprar: tempo, atenção, carinho e a certeza de que eles são amados incondicionalmente. Ela salvou nossa família e eu serei eternamente grato por isso. Benedita, emocionada até as lágrimas, respondeu: Senhor Rodrigo, o Senhor salvou nossa família também. O trabalho que o Senhor me deu permitiu que minha mãe fosse operada, que meus filhos continuassem estudando e que minha família tivesse segurança financeira. Mas mais que isso, o Senhor me deu a oportunidade de fazer a diferença na vida de Lucas e Letícia, que eu amo como se fossem meus próprios filhos. Lucas e Letícia, agora com 10 anos e visivelmente mais maduros e seguros de si, expressaram sua própria gratidão pela família que haviam construído juntos. Pai, Lucas disse com seriedade além de sua idade, obrigado por ter aprendido a brincar conosco e a conversar conosco de verdade. E titia Benedita, obrigado por ter ensinado o papai a ser o melhor pai do mundo. Letícia acrescentou: eu amo nossa família do jeito que ela é agora. Nós temos tudo o que precisamos: amor, carinho e pessoas que gostam da gente de verdade.
3 anos depois daquela noite mágica na praia, a família continuava crescendo em amor e união. Rodrigo se casou novamente, desta vez com Clara, uma professora de educação especial, que conheceu durante um evento de caridade que organizou para arrecadar fundos para crianças com necessidades especiais. Clara se integrou perfeitamente à dinâmica familiar estabelecida, respeitando profundamente o papel de Benedita e contribuindo com sua própria experiência em educação e desenvolvimento infantil. Benedita se tornou muito mais que uma cuidadora. Ela era considerada oficialmente parte da família, com um quarto próprio na mansão, salário que permitia que ela ajudasse não apenas sua própria família, mas também outras famílias necessitadas da comunidade, e o respeito e carinho genuínos de todos que conviviam com ela. Seu filho João conseguiu uma promoção significativa no trabalho, Maria abriu seu próprio salão de beleza, Pedro se tornou gerente da loja onde trabalhava e Ana se formou em pedagogia com louvor, conseguindo emprego numa escola particular renomada. Dona Francisca, completamente recuperada da cirurgia cardíaca, se mudou para uma casa confortável que Rodrigo comprou discretamente para ela num bairro próximo à família de Benedita, onde podia receber visitas regulares dos filhos e netos, enquanto mantinha sua independência e dignidade. Aos 85 anos, ela se tornou uma avó adotiva para Lucas e Letícia, que adoravam escutar suas histórias sobre a vida no interior de Pernambuco e aprender receitas tradicionais de doces nordestinos. Lucas se desenvolveu como um jovem líder natural, destacando-se no futebol da escola e nos estudos, mas mantendo sempre a humildade e a compaixão que aprendeu através do exemplo de Benedita. Ele começou a organizar campanhas de arrecadação na escola para ajudar famílias necessitadas, demonstrando que havia absorvido as lições sobre usar privilégios para servir outros. Letícia floresceu como uma artista talentosa, seus desenhos evoluindo para pinturas sofisticadas que retratavam sempre temas de família, natureza e esperança. Ela ganhou vários concursos de arte estudantil e começou a vender algumas obras em exposições de caridade, doando todos os recursos para orfanatos e creches da região. Rodrigo se tornou um empresário socialmente responsável, transformando sua empresa restante num modelo de negócio sustentável que priorizava o bem-estar dos funcionários e o impacto positivo na comunidade. Ele criou programas de bolsas de estudo, financiamento de microempresas e apoio a projetos educacionais em bairros carentes, usando sua experiência empresarial para multiplicar o impacto de sua generosidade. A história da transformação da família se tornou conhecida na comunidade empresarial de São Paulo como um exemplo inspirador de como riqueza material pode ser combinada com riqueza humana para criar vidas verdadeiramente prósperas. Rodrigo foi convidado várias vezes para palestrar sobre paternidade consciente e responsabilidade social, sempre enfatizando que suas maiores conquistas não foram financeiras, mas relacionais. Durante uma dessas palestras, ele contou a história completa de como Benedita havia mudado sua vida. Eu era um homem que tinha tudo e não tinha nada. Tinha dinheiro, mas não tinha alegria. Tinha sucesso, mas não tinha propósito. Tinha filhos, mas não tinha família. Uma mulher simples, humilde, com um coração gigante, me ensinou que a verdadeira riqueza está nos relacionamentos, no amor, na capacidade de fazer diferença na vida de outras pessoas. Benedita Santos não apenas salvou minha família, ela me salvou como ser humano. A plateia sempre ficava emocionada quando ele descrevia a tarde no jardim que mudou tudo, porque reconheciam a universalidade da necessidade humana por conexão genuína e amor incondicional. Muitos empresários procuravam Rodrigo após essas palestras para pedir conselhos sobre como equilibrar sucesso profissional com felicidade familiar, e ele sempre os direcionava para os princípios simples que havia aprendido. Presença vale mais que presentes, tempo vale mais que dinheiro e relacionamentos valem mais que realizações. Benedita continuou servindo na igreja como diácona, mas agora também coordenava um ministério de apoio a famílias em crise, usando sua experiência única de transformação familiar
para aconselhar outras pessoas que enfrentavam dificuldades similares. Sua história se tornou um testemunho poderoso de como Deus usa pessoas simples para tocar corações endurecidos e restaurar famílias quebradas. Durante os cultos de testemunho, ela sempre enfatizava que sua experiência com a família de Rodrigo havia sido uma via de mão dupla de bênçãos. Eu entrei naquela casa pensando que estava apenas procurando um emprego para sustentar minha família. Deus me usou para tocar o coração de um pai ferido e de 2 crianças carentes, mas Ele também usou aquela família para abençoar a minha vida de formas que eu jamais imaginei possíveis. Hoje, nós somos todas uma família só, unidas pelo amor de Cristo e pela experiência de que Deus sempre tem um plano melhor que o nosso. No 5º aniversário da chegada de Benedita como cuidadora, a família organizou uma festa especial que reuniu todas as pessoas que haviam sido tocadas por sua história. Compareceram os filhos e netos de Benedita, Dona Francisca, Clara, alguns vizinhos de Cidade Tiradentes que haviam sido ajudados discretamente por Rodrigo, professores da escola de Lucas e Letícia, membros da igreja e vários empresários que haviam mudado suas próprias abordagens familiares após ouvir o testemunho de Rodrigo. Durante a festa, Lucas, agora com 13 anos, fez um discurso que emocionou todos os presentes. Titia Benedita, quando eu era pequeno, eu pensava que ser rico era ter muito dinheiro e muitos brinquedos. Você me ensinou que ser rico é ter pessoas que amam a gente de verdade. É saber que somos importantes para alguém. É poder fazer outras pessoas felizes. Hoje eu sei que sou o menino mais rico do mundo. Não porque moro numa mansão grande, mas porque tenho uma família que me ama e que eu amo de volta. Letícia, agora uma pré-adolescente artística e sensível, apresentou uma pintura que havia criado especialmente para essa ocasião. Era um retrato da família toda reunida no jardim da casa, mas as pessoas eram representadas como diferentes tipos de flores num imenso buquê colorido, simbolizando como cada personalidade única contribuía para a beleza do conjunto. Titia Benedita, ela disse ao apresentar a obra, você foi a primeira pessoa que me ensinou que diferenças são bonitas, que famílias podem ter formas diferentes e que amor é a única coisa que realmente importa na vida. Rodrigo encerrou a celebração com palavras que resumiam a jornada extraordinária que haviam vivido juntos. Há 5 anos, eu era um homem perdido disfarçado de homem bem-sucedido. Eu tinha conquistado tudo o que a sociedade diz que devemos conquistar, mas havia perdido tudo que realmente vale a pena na vida. Benedita me ensinou que humildade é a porta para a sabedoria, que compaixão é a base da verdadeira força, e que família não é apenas sobre laços sanguíneos, mas sobre pessoas que escolhem amar umas às outras incondicionalmente. Ele olhou para Benedita com gratidão genuína e continuou. Você entrou em nossa casa como uma funcionária, mas se tornou o coração da nossa família. Você nos ensinou que riqueza verdadeira não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Que sucesso real não está no que conquistamos para nós mesmos, mas na diferença que fazemos na vida de outras pessoas. Obrigado por ter salvado nossa família e por continuar a nos ensinar, todos os dias, o que significa amar de verdade. Benedita, com lágrimas de alegria nos olhos, respondeu: Senhor Rodrigo, vocês todos são presentes de Deus na minha vida. Eu vim aqui pensando que ia trabalhar numa casa grande, mas descobri que o tamanho da casa não importa se ela estiver cheia de amor. Vocês me deram muito mais do que um emprego. Vocês me deram uma segunda família, a oportunidade de ver crianças crescerem e se tornarem pessoas maravilhosas, e a alegria de participar de uma história de transformação que só Deus poderia escrever. A festa terminou com todos cantando juntos hinos de gratidão. E enquanto as estrelas brilhavam sobre o jardim onde tudo havia começado, era impossível não reconhecer que ali estava a prova viva de que quando agimos com amor, humildade e fé, Deus pode usar até mesmo os encontros mais improváveis para criar milagres de transformação que mudam vidas para sempre. Hoje, 8 anos após aquela tarde no jardim que mudou tudo, Lucas está na universidade estudando administração, com foco em responsabilidade social.
seguindo o exemplo do pai, mas com a compaixão que aprendeu com Benedita. Letícia se tornou uma jovem artista reconhecida, que usa sua arte para causas sociais, organizando exposições beneficentes e ensinando pintura para crianças carentes nos fins de semana. Rodrigo continua sendo um empresário bem-sucedido, mas agora sua definição de sucesso inclui o impacto positivo que sua empresa causa na sociedade, a qualidade dos relacionamentos que mantém e a alegria que sente todos os dias ao chegar em casa e encontrar uma família que o ama de verdade. Ele descobriu que a verdadeira prosperidade não está em ter mais, mas em ser mais. Mais presente, mais generoso, mais conectado com as pessoas que realmente importam. Benedita, agora com 60 anos, continua sendo o coração da família, a conselheira sábia que todos procuram quando precisam de orientação e a presença amorosa que transforma qualquer ambiente em um lugar de paz e alegria. Ela se tornou a avó de coração dos filhos que Lucas e Letícia terão no futuro, e sua influência se multiplicará através das gerações que virão, porque amor verdadeiro sempre gera mais amor. A mansão de Alphaville se transformou numa casa de verdade, onde o valor não está nos móveis caros ou na arquitetura sofisticada, mas nas memórias felizes que foram criadas, nas conversas profundas que acontecem à mesa de jantar, nos risos que ecoam pelos corredores, e na certeza de que ali vivem pessoas que se importam genuinamente umas com as outras. Esta é a história de como uma faxineira humilde transformou uma família rica, mas vazia, numa família verdadeiramente próspera, provando que quando agimos com o coração de Cristo, quando enxergamos além das aparências e das diferenças sociais, quando oferecemos amor incondicional, mesmo para aqueles que não merecem, podemos ser instrumentos de Deus para realizar milagres de transformação que impactam não apenas as vidas diretamente envolvidas, mas toda uma comunidade que testemunha o poder redentor do amor verdadeiro. E se você está assistindo a esta história hoje, saiba que Deus quer usar você também para tocar vidas, para fazer diferença no mundo, para ser uma fonte de esperança e transformação onde quer que você esteja. Não importa a sua posição social. Não importa quanto dinheiro você tem ou não tem. Não importa se as pessoas ao seu redor reconhecem seu valor. O que importa é a disposição do seu coração para amar, para servir, para ver necessidades e tentar supri-las, para ser a resposta de oração que alguém está desesperadamente esperando. Benedita Santos era apenas uma faxineira aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus ela era exatamente a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, para salvar uma família que estava perdida em meio a toda a sua riqueza material. E você também pode ser essa pessoa na vida de alguém hoje. Se abrir seu coração para as possibilidades infinitas do amor de Deus, agindo através de suas mãos, seus gestos, suas palavras e sua presença transformadora no mundo. Que esta história inspire você a nunca subestimar o poder de pequenos atos de bondade, a nunca desistir de acreditar que pessoas podem mudar e a sempre lembrar que o maior tesouro que podemos oferecer a alguém não é dinheiro, presentes ou conquistas, mas nosso tempo, nossa atenção, nosso carinho genuíno e nossa disposição para amar incondicionalmente, porque é assim que Jesus nos amou primeiro, e é assim que Ele espera que amemos uns aos outros. Se esta história tocou seu coração, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para receber mais histórias inspiradoras que vão fortalecer sua fé e renovar sua esperança. Compartilhe este vídeo com pessoas que precisam ser lembradas de que nunca é tarde demais para recomeçar, que transformações reais são possíveis quando permitimos que o amor de Deus trabalhe através de nós, e que as maiores riquezas da vida não podem ser compradas com dinheiro, mas são conquistadas através de relacionamentos genuínos, serviço ao próximo e a coragem de amar mesmo quando isso exige que deixemos nosso orgulho de lado. Lembre-se sempre, você pode ser a Benedita na vida de alguém hoje, ou você pode ser o Rodrigo que precisa aprender a enxergar o valor das pessoas simples ao seu redor. Em ambos os casos,
Deus tem um plano perfeito para usar sua história como instrumento de transformação, esperança e amor no mundo. Que você tenha a sabedoria para reconhecer essas oportunidades quando elas aparecerem e a coragem para agir com fé, amor e humildade, sabendo que cada gesto de bondade pode ser o início de um milagre que mudará vidas para toda a eternidade.